Olá, colegas, bem-vindos à apresentação do novo projeto de português da texto Mensagens para o 5º ano. É com muito entusiasmo que partilhamos este projeto que acreditamos ser motivador, inclusivo e proporcionar dinâmicas de ensino inovadoras e significativas. É de referir ainda que este manual foi avaliado pela ESE de Porto Alegre. Vamos ver os seus componentes. O manual, com destacável com as aprendizagens essenciais e lista dos principais verbos de instrução. O caderno de atividades com 3 aspectos distintivos: diário de escrita, roda dos verbos e autocolantes, sempre muito apetecíveis. O habitual dossiê de apoio ao professor, bem recheado de materiais e novidades. O manual inclusivo, para promover uma efetiva diferenciação pedagógica. Publicações várias para o professor. Recuperação das aprendizagens do primeiro ciclo. Fichas destinadas a alunos de português língua não materna. 10 minutos a ler e a escrever. O kit do professor com materiais exclusivos para tornar as nossas aulas ainda mais criativas e motivadoras, o apoio digital, no qual destacamos o manual interativo, e o webinar de apoio à implementação do projeto exclusivo para todos os professores que trabalhem com Mensagens 5. 5º ano e agora? Esta pergunta é frequente entre professores e alunos e orientou-nos nas respostas que o manual de 5º ano tem de ser capaz de dar na nossa sala de aula e no nosso dia-a-dia. Os desafios são muitos, as dúvidas e as incertezas também. É essencial que todos se sintam confiantes ao entrar neste novo ciclo. Aos professores, fornecemos ferramentas e estratégias motivadoras que acautelam as dificuldades dos alunos e que criam rotinas de trabalho, com materiais prontos a usar nas nossas múltiplas tarefas, na prática letiva, na diferenciação pedagógica, na avaliação, entre muitas outras. Aos alunos, apresentamos atividades estimulantes que os ajudam a rever e a aprender, a consolidar e a avançar com segurança rumo ao sucesso. Queremos alunos motivados, envolvidos na sua aprendizagem e felizes. Colegas, como podemos então motivar e orientar os nossos alunos nas tarefas das aulas de português? Começamos pelas aberturas de unidade. Em cada unidade temos um convidado bem conhecido dos nossos alunos que a vai introduzir. Na unidade 1 temos a humorista Joana Marques. Na unidade 2, o contador de histórias Jorge Serafim. Vejamos desde já um excerto. Jorge, há já algum tempo que és escritor e contador de histórias e tens levado as personagens que habitam os contos e as lendas tradicionais a muitos lugares. Mas quando é que as histórias começaram, na verdade, a existir em ti? Foi quando eu comecei a trabalhar na Biblioteca Municipal de Beja. Tive o enorme prazer de conhecer grandes mestres, de gente que contava histórias e abordava o livro e a leitura com outra forma de estar. A atriz Madalena Almeida fala-nos do texto dramático e a cantora Sara Correia dialoga com os nossos alunos sobre poesia. Outra forma de motivação são as mensagens secretas, pequenos desafios iniciais através dos quais o aluno relembra e ativa conhecimentos do primeiro ciclo sobre o género textual que irá estudar na unidade. Estes desafios são complementados com animações na aula digital. Olá a todos! Estou muito entusiasmada. Vou iniciar o meu projeto de escrita para a escola e vou ser autora por um dia. Para que a minha história seja interessante e com sentido, tenho de estruturar todos os elementos. Com tantas ideias criativas e originais, é mesmo necessário arrumar as ideias. Por onde hei de começar? Colegas, como podemos motivar os nossos alunos mais jovens para a leitura dos textos literários? Pois bem, o Mensagens apresenta múltiplas soluções. Por exemplo, a rubrica Ponto de Partida, com atividades de pré-leitura que motivam e antecipam sentidos do texto. Estas atividades introdutórias têm sempre um forte apoio audiovisual, sejam anúncios publicitários, tiras de banda desenhada, canções ou até mesmo trailers de filmes, como este exemplo de Mafka, que propomos antes de abordar a obra A Fada Oriana e do qual vamos ver um excerto. É tão bonito! Obrigado, Os questionários são sempre muito orientados e acompanhados de diversos auxiliares. Por exemplo, da rubrica Aprendo, que apresenta novos conceitos-chave a reter, como este acerca do retrato físico e psicológico das personagens. Colegas, como sabemos, os questionários de educação literária são a alma das aulas de português. Estes questionários foram cuidadosamente pensados e construídos como facilitadores da compreensão leitora. Não queremos que ninguém fique para trás, por isso apresenta um grau de complexidade crescente que irá implicar
todos os alunos. Os questionários podem ser ainda complementados pelas Insta-mensagens, atividades curtas que trabalham as maiores dificuldades dos alunos e que estão bem diagnosticadas a nível da ortografia, vocabulário e leitura. E o que nos dizem normalmente os nossos alunos sobre a gramática? Que é uma seca, não é verdade? Um primeiro passo é motivar os alunos para este domínio, envolvendo-os mais nas atividades, apresentando exercícios em forma de desafios, com pistas, como se fosse um jogo, motivando-os para a aprendizagem gramatical, porém trabalhando aspectos gramaticais bem definidos. Neste segundo exemplo de questionário, apresentamos uma novidade: a educação literária articulada com atividades de compreensão do oral, com suporte audiovisual. E mais uma vez, reparem como os questionários são complementados por truques e dicas, que no fundo são ajudas simples e eficazes que surgem a propósito dos conteúdos de educação literária ou de gramática. E ainda temos as nossas mensagens divertidas com uma dimensão lúdica, mas sempre com um propósito pedagógico bem definido. Neste exemplo, sobre a simbologia dos animais, que liga, por exemplo, a astúcia à raposa. Para além de sabermos que é necessário cativar para o domínio da gramática, também sabemos que a gramática requer treino, treino e mais treino. Por isso, temos diversos momentos de consolidação gramatical, de forma a haver um espaçamento de aprendizagens que permita uma verdadeira apropriação de conhecimentos. Estas atividades são apoiadas com recursos digitais, como estes mensagens em Reels, bem exemplifica. Hey! Hoje vamos explorar truques e dicas que podes encontrar na subunidade 2.3 do teu manual. Tens alguma dificuldade em distinguir determinantes de pronomes e as suas subclasses? Não tem problema, eu ajudo-te. A verdade é que as palavras são muitas vezes as mesmas. Este, aquele, minha, tua, nossa. Relativamente à escrita, o Mensagens apoia muito bem este domínio através de várias estratégias. Se repararmos, logo pela mancha gráfica, estamos já a orientar os alunos na estruturação do seu texto e apresentamos instruções claras, introduzidas etapa a etapa, fornecendo todos os cenários de resposta. E as ajudas não ficam por aqui. As atividades de escrita são apoiadas em recursos audiovisuais, como este tutorial de escrita. Passo a palavra à Alexandra para nos explicar melhor como o nosso Mensagens trabalha os domínios da escrita e da oralidade e apresentar outras novidades do projeto. Obrigada e até breve. Sim, Célia, de facto procurar um forte apoio no domínio da escrita foi uma preocupação que mantivemos ao longo da elaboração do nosso projeto e com que visamos um envolvimento ativo do aluno através de percursos e pistas fornecidos que orientam o desenvolvimento nas diferentes fases da escrita. Assim, a motivação do aluno vai surgir naturalmente através da segurança que vai adquirir ao longo destes percursos. Da mesma forma que entendemos necessário o apoio à escrita, apresentamos propostas para o trabalho da oralidade através do incentivo à seleção e registro de informação relevante e da orientação à planificação clara e segura. Estes aspectos são naturalmente complementados com truques e dicas e animações apelativas que garantem progressiva fluência e eficácia na seleção autónoma de estratégias para que os alunos consigam realizar com mais sucesso as suas apresentações orais. Ao longo do manual, diversificamos recursos que são apelativos e motivadores e que permitem que, no final do ciclo, o aluno esteja cada vez mais apto para a compreensão de formas mais complexas do oral, em períodos cada vez mais longos e que garantem, por isso, maior capacidade de retenção de informação relevante. Gostaríamos também de destacar as aventuras literárias, questionários variados, com graus diferentes de complexidade a nível da educação literária e que nós adaptamos em forma de desafio. Acreditamos que o aluno vai embarcar nesta aventura envolvendo-se mais nas tarefas e desenvolvendo progressivamente a compreensão leitora. A finalização de cada circuito proposto permite ao aluno colecionar prémios disponíveis na aula digital. Mas o trabalho da compreensão leitora necessita de estar ancorado numa escolha textual sólida e diversificada. Por um lado, os textos clássicos incontornáveis do nosso espólio literário e que são já prática no 5º ano. Por outro, textos mais atuais, mais apelativos, mais próximos da realidade dos nossos alunos e que são certamente uma ponte para a promoção de hábitos de leitura. Para a garantia de uma aprendizagem mais implicada e ativa, surge a rubrica Eu é que Sei, em que o aluno sistematiza novos conceitos ao longo das subunidades. Sempre que oportuno,
Também a rubrica Mensagens Criativas responde a diferentes competências do perfil dos alunos através da interseção criativa de várias áreas do saber que se combinam com os objetivos de leitura ou de educação literária. Para um melhor acompanhamento das obras de leitura integral escolhidas, contamos com recursos digitais motivadores, que gostaríamos de destacar os book trailers, animações que acompanham a leitura integral. Estas animações podem ser utilizadas pelo professor antes do início do estudo da obra ou antes da exploração do guião de leitura. De facto, existem 4 guiões de leitura no manual para as 4 obras escolhidas: a Fada Oriana, a Viúva e o Papagaio, o Príncipe Nabo e as Naus de Verde Pinho. Sendo que, no caso da Fada Oriana, dada a complexidade da obra ser maior, o professor poderá ainda contar com um guião de leitura mais complexo que estará disponível na aula digital. A finalizar cada unidade, a rubrica Como Gente Grande assume também um papel didático-pedagógico muito importante, propondo projetos interdisciplinares com desafios simples e motivadores que promovem uma intervenção ativa do aluno. Passo agora a palavra à Carla, que nos vai apresentar a forma como Mensagens de Quinto Ano promove as tão importantes rotinas de trabalho e de consolidação de aprendizagens. Obrigada, Alexandra. Os nossos alunos, sobretudo os desta faixa etária, têm de aprender a criar hábitos de estudo. Precisam de interiorizar métodos, estratégias de treino e de consolidação das aprendizagens. Por isso, as rotinas são um elemento-chave que procuramos potenciar com Mensagens 5. Vejamos então de que forma o nosso projeto promove rotinas e, em simultâneo, contribui para a consolidação das aprendizagens. Em final de unidade, apresentamos a rubrica em síntese, esquemas e tabelas que sistematizam os conteúdos do domínio da educação literária. Destacamos que estes guias de estudos estão disponibilizados na aula digital com opções multilingue, em texto e em áudio, para um apoio efetivo a alunos estrangeiros. Para rever e consolidar as suas aprendizagens com desafios muito apelativos, surge o Na Ponta da Língua, um teste de verificação rápida de aprendizagens por níveis de desempenho e com remissão para um escape game, as mensagens em jogo. A unidade fecha com a ficha de autoavaliação, um instrumento importante para a autorregulação do aluno sobre o que sabe e o que tem de saber. No final do manual temos o SMS, Saber Mais Sobre, Leitura, Escrita e Gramática. Este último domínio complementado com exercícios de consolidação e de sistematização. Aqui, os alunos encontram sistematizações simples dos géneros textuais da leitura e da escrita e também truques e dicas úteis para que aprendam a fazer melhor. Apresentamos agora o Insta Mais, um apêndice desdobrável com sistematizações e exercícios de consolidação do trabalho desenvolvido ao longo do manual, a nível de ortografia, no caso do Sem Erros na Língua, e do vocabulário na rubrica Vocabulândia. Acreditamos que este será uma mais-valia e um forte apoio ao nível da produção oral e escrita dos nossos alunos. No caderno de atividades, a rotina de trabalho é potenciada pelo incentivo a um estudo autónomo, complementado por fichas organizadas por conteúdo, com exercícios de aplicação e consolidação. De igual forma, para auxiliar os alunos na sua autorregulação, apresentamos fichas de preparação para os testes que seguem a estrutura dos últimos anos das provas do IAV. Destacamos ainda os autocolantes, com sínteses esquemáticas de gramática, de educação literária e dos truques e dicas, um precioso auxiliar a nível da sistematização e da organização do estudo. Para complementar o estudo do verbo, a roda dos verbos permite uma consolidação dos modos e dos tempos verbais já estudados no ciclo anterior, capacitando o aluno de ferramentas de revisão e de consolidação apelativas e de fácil manuseamento. A acompanhar o caderno de atividades, temos o caderno de escrita, que se pretende que seja um importante impulsionador do desenvolvimento do gosto pela escrita criativa, para que os alunos possam partilhar as suas emoções, escrever o seu mundo interior, bem como o mundo em que se movimentam. E como facilitamos o trabalho do professor ao longo de um ano tão desafiante? Passo agora a palavra à Diana, que nos vai falar sobre o enorme apoio que o projeto lhe disponibiliza. Obrigada, Carla. Realmente o Mensagens 5 pretende facilitar o trabalho do professor em todas as vertentes e o difícil será mesmo escolher, pois a diversidade de materiais e estratégias é enorme. Para dar resposta às fragilidades que os alunos possam evidenciar nesta mudança de ciclo, surge a publicação Recuperação das Aprendizagens, que incide em vários domínios estruturantes do português, como o vocabulário, a gramática e a ortografia, e que será extremamente útil para rever e consolidar conteúdos do primeiro ciclo. E porque é necessário ler mais, despertar o interesse pela leitura autónoma e levar os alunos a refletirem sobre o que lêem, o nosso projeto desenvolveu a publicação 10 minutos a ler e a escrever. Trata-se de uma seleção de textos para leitura semanal, com propostas de trabalho muito apelativas. Na aula digital encontrarão uma seleção mais alargada de textos.
A publicação Português de Língua Não Materna para o nível A1 apresenta fichas de trabalho para os vários domínios, incluindo a compreensão do oral. Para quem tem alunos estrangeiros na aula, será certamente uma ajuda preciosa. Outra forma de apoiarmos o trabalho do professor é através da diferenciação pedagógica. O nosso manual inclusivo apresenta uma seleção de alguns textos e páginas do manual com uma abordagem diferenciada, facilitando o apoio aos alunos com mais dificuldades. Salientar as notas laterais de apoio, que ajudam na compreensão dos textos. Além disso, esta publicação vem com uma régua para apoiar a leitura, que ajudará de certo a manter a concentração. No dossiê do professor, destacamos propostas de trabalho para a avaliação diferenciada, as festividades, o passaporte leitor e todos os materiais de apoio à avaliação. Para auxiliar o professor na dinamização de aulas e torná-las ainda mais criativas e motivadoras, apresentamos uma grande novidade, o Kit do Professor, que inclui materiais apelativos e diversificados que permitem a consolidação efetiva dos conteúdos. Vamos ver o que contém o nosso kit. As máscaras de teatro, com os personagens da obra O Príncipe Nabo, permitindo a dramatização em aula. Os jogos de tabuleiro Eu É Que Sei, para testar conhecimentos das obras de leitura integral. E os gigajogas, para testar conhecimentos de língua. Além disso, contém também as fichas autocorretivas, que promovem a autonomia do aluno, os cartões de oralidade e de escrita e os carimbos para premiar o esforço dos nossos alunos. Queremos também realçar a riqueza e a diversidade de recursos digitais disponíveis ao trabalharem com o Mensagens 5. Tire o máximo partido do mundo digital do Mensagens 5. Na abertura de cada unidade, motive os alunos com mensagens em diálogo. Achas que podemos viver sem as histórias e as palavras, e elas sem nós? Não. Por muito que a tecnologia esteja avançada. Introduza os modos literários com animações de abertura. É claro, vou ter de decidir também que tipo de narrador quero ter na história. Participante ou não participante? Para apoiar a leitura e compreensão dos textos, pontos de partida. Para melhor compreensão de todas as obras de leitura integral, animações E Oriana viu os seus olhos azuis. book trailers com a análise das obras e encenações. Oriana voltou a ser uma fada boa. Crie momentos mais descontraídos com os vídeos Mensagens em Reels. Como aprendeste no primeiro ciclo, o ser humano tem a capacidade de utilizar 5 sentidos. As animações, sabes o que é? Exploram conceitos de escrita, leitura, ortografia e gramática de forma simples e motivadora. Este é o meu irmão mais velho, o Tomás. É alto como um girassol. O explicador digital apoia o aluno na educação literária, oralidade e escrita com vídeos tutoriais. Olá! Seja bem-vindo a mais um tutorial. Desta vez, vou ensinar-te a elaborar um texto narrativo. Explore os conteúdos gramaticais através de gramáticas. Cada grupo de palavras desempenha funções sintáticas diferentes, já sabem. Vamos aprender a identificar uma função sintática nova E atividades interativas. E a roda dos verbos. Para jogar e consolidar, explore os Kahoots, o jogo Quer Ser e os Skype Games. Como grande ajuda ao estudo autónomo, síntese áudio com opções multilingües. Ось стислий аналіз твору, який допоможе тобі оцінити цей підрозділ. Como grande novidade, para além do manual poder ser todo automaticamente traduzido para 80 línguas, o Mensagens 5 tem tutoriais, animações e sínteses com áudios, com textos traduzidos por especialistas da área e legendas em 4 línguas: inglês, francês, espanhol e ucraniano. Esta nova funcionalidade tornará as suas aulas mais inclusivas. Manual interativo. Todos os recursos do Mensagens 5 estão já prontos a usar e inseridos nas páginas do manual interativo. Faça a leitura acompanhada dos textos com locução e destaques em simultâneo. Era uma vez uma fada chamada Oriana. Resolva as atividades escrevendo nas páginas e faça a correção automática. Projeta em sala de aula e, num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade da página. Aceda às fichas do dossiê do professor ou do caderno de atividades sem sair da página. É mesmo prático de usar. Tudo disponível online e offline
através de download da aula digital. Aulas interativas com sumários. Os seus planos de aula prontos a usar. Com os sumários e recursos selecionados para cada aula, projete a sequência de aprendizagem ou partilhe com os seus alunos. Smart, ferramenta de estudo autónomo gratuita com a licença oferta. Sínteses, vídeos e quizzes permitem rever o essencial da matéria e receber feedback. Leiturómetro, ditateca, capacete. Apresentações em PowerPoint, animações, vídeos, áudios e textos locucionados. Andou e quando ia já. Quizzes, testes interativos e muito mais em www.mensagens5.te.pt. Dê o salto e ligue-se já! Aula digital, aprender é incrível! Para finalizar, quais são então as 7 mensagens que queremos mesmo realçar? Em primeiro lugar, destacamos a recuperação das aprendizagens que assegurará com confiança a passagem do primeiro para o segundo ciclo. A seleção de textos apelativos desde os clássicos à atualidade. As rubricas e as atividades que motivam para a leitura e aprendizagem da língua. As atividades orientadas de oralidade e escrita. O apoio sistemático à consolidação de conteúdos. O apoio ao ensino diferenciado através de um manual inclusivo e do caderno de português de língua não materna. E, por fim, o kit do professor, o manual interativo e os recursos digitais apelativos e inovadores. Acreditamos que o Mensagens 5 é um projeto que dá resposta aos vários desafios que nos são colocados diariamente. Muito obrigada por terem estado connosco. Até breve. Lei Educação, um ponto de encontro.